Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero trazer uma meditação da Palavra de Deus nesta manhã para cada um de nós, para a nossa edificação. Está aqui no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo do 1 em diante, que diz assim, que Deus manda Abraão matar o seu filho, Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Que texto maravilhoso da palavra de Deus eu tenho meditado, irmão, nesses últimos momentos. Como Abraão nos ensina como deve ser um servo de Deus, como deve ser um cristão, como deve ser um servo da divindade santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem serve a Deus faz o que Deus quer e não o que ele quer, né, irmão? Porque Abraão disse a Deus: o que o Senhor tem para me dar, porque eu não tenho filho, e o que eu tenho é o mordomo, e eu não tenho herdeiro. E Abraão pediu a Deus pessoalmente um filho a Deus, embora ele já seja velho. E Deus disse para ele que ia dar um filho a ele. Não disse qual era o dia, mas disse que ia dar um filho a ele, que esse filho ia lhe trazer muito orgulho, porque Deus ia fazer desse filho uma grande nação. E o tempo foi passando e Abraão esperando. Chegou um momento que Abraão desacreditou, porque a Bíblia diz que ele sorriu quando Deus foi renovar a promessa. Ele disse: eu já estando velho, minha esposa já velha. Quando foi contar para Sara, Sara também riu, porque o tempo passou e eles foram desacreditando. E chegou o dia certo de Deus dar a ele o filho, e Deus deu o filho a Abraão, o filho da promessa, o filho prometido a Abraão. Mas, irmãos, é interessante saber, como a gente leu aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 1, né? E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão, Deus provou Abraão. Disse: eu dei o filho a ele, eu fiz promessa a ele, ele esperou tanto tempo, eu dei a ele, eu dei a promessa a ele, o que eu falei eu cumpri. E Deus tentou Abraão, Deus provou Abraão se Abraão tinha coragem de fazer também o que Deus fez. Deus fez a vontade de Abraão e deu um filho a ele. Agora Deus também queria saber se Abraão tinha coragem de pegar esse filho e dar para ele, e dar para o Senhor Deus. Né, irmão? Porque uma coisa é nós estar no Evangelho e querer só de Deus, né? Mas Deus também quer de nós. Deus não quer que nós sirvamos a Deus não só pelas suas bênçãos, mas Ele quer também de nós algo. Deus nos deu o seu único filho. Deus também quer que nós dê aquilo que nós mais amamos, não é? E disse: pega o teu filho, teu único filho, aquele que tu mais ama, e vai à terra de Moriá e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Oferece ele. E Abraão, irmão, ele teve essa coragem de pegar o filho e levar e fazer conforme Deus quis, porque Abraão não só serve a Deus pelo que Deus dá, não. Ele serve a Deus para dar também de si o melhor.
E a bênção que ele tanto esperou da parte de Deus, que Deus deu, esta mesma bênção Deus pediu e ele entregou de volta. Porque quem é servo obedece. Quem é servo, ele não vive na sua vontade, ele vive na vontade de Deus. E vale se lembrar que Deus disse para Abraão: não temas, porque eu, Abraão, sou o teu grandíssimo galardão. Então, quem tem um grandíssimo galardão tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Então, o resto é só complemento. Abraão tinha um grandíssimo galardão que é Deus. Então, tanto faz ele ter o filho como não ter. Tanto faz ele receber a bênção como não receber. Porque a maior bênção é ter Deus como grandíssimo galardão, como grandioso galardão. Então Deus provou a Abraão, disse: eu dei o que ele tanto queria, agora eu quero ver se ele vai dar para mim aquilo que ele tanto queria. Agora vamos ver se ele faz a mesma coisa, ele dá para mim, ele devolve. E Abraão, sem cara feia nenhuma, sem reclamar, sem nada, pegou a bênção que Deus deu para ele, disse: está aqui, Senhor, eu te entrego de volta. Louvado seja Deus. Isso é um verdadeiro servo de Deus, irmão. Um verdadeiro servo de Deus que serve a Deus pelo que ele é, pelo que ele diz, e não pelas suas bênçãos. E não pelas suas bênçãos. E foi lá no Monte Moriá e foi imolar o filho, foi sacrificar o filho de verdade, não foi de mentira não. E Deus mandou ele parar, disse: tá bom, Abraão, eu estou só te provando. Eu só queria saber se você tinha coragem. Eu só queria saber se você serve a mim pelas bênçãos, ou se você serve a mim pelas minhas ordens, pelo que eu ordeno, pelo que eu digo. E agora eu sei que tu temes a Deus. Eu sei que tu serve a mim porque eu mando, porque você obedece, porque você está aqui para servir à vontade do Senhor e não pelas bênçãos do Senhor. Então, volta com o teu filho, porque eu vou fazer dele uma grande nação, e esse filho vai te dar muito orgulho, porque o que eu só queria saber era se você serve a mim por causa das bênçãos ou não, ou por causa que você é um servo de verdade, você provou que você é servo de verdade, que você me obedece, que você está nesse reino, porque você obedece o rei. Você está pelo rei e não pelas bênçãos do rei. Então, irmão, quem tem o rei na vida, o grandíssimo galardão, as outras coisas, elas são secundárias, elas são menor. Então Abraão era amigo de Deus. Quem é amigo de Deus, irmão? As outras coisas são pequenas, perto de ser amigo de Deus, perto de ter Deus como grandíssimo galardão. Eu estava pensando muito nessa palavra, nesta fé de Abraão, nesse coração de crente, nesse coração de cristão, nesse coração de servo de Deus. Tendo Deus como amigo e como grandíssimo galardão, as bênçãos que ele dá é secundária. Tanto faz ele dar como não dar, porque eu tenho a bênção maior, que é o meu grandíssimo galardão, que é Deus. Então sirvamos a Deus pelo que Deus é e não pelas bênçãos que ele dá. E a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus, e essas coisas que você precisa será acrescentada. Mas buscar é o reino do céu, é a vontade do reino, é a vontade de Deus. E o que tu estás esperando será acrescentado, porque quando Salomão, ele disse a Deus, pede o que queres. Aí Salomão disse: eu só quero sabedoria, Senhor, para te servir, para conduzir esse povo. Deus disse: por que tu não pedisse riqueza, nem pedisse ostentação de nada, eu vou te dar também riqueza. Está vendo aí? Quem busca primeiro o reino do céu alcança as riquezas da terra, mas primeiro o reino do céu. E Deus disse: não temas, Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Então o filho se tornou secundário, se tornou pequeno diante do grandíssimo galardão. Então Deus se agrada daqueles que servem a Deus pelo que ele é e não pelas bênçãos que ele dá.
Mas se nós buscarmos primeiro o reino do céu, essas coisas serão acrescentadas e a vitória chegará em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um, irmão. Ficamos com essa palavra em nome de Jesus.